Olá, eu sou a Sônia Nunes E eu sou a Juliana Luzil. e você está aqui no Balaio de Pandora, um canal que te convida a questionar, sentir, refletir, dialogar e transformar as questões da vida e do dia a dia. E é isso aí, com a gente de novo aqui tem a Priscila, nutricionista. A Priscila gravou com a gente já um episódio falando sobre alimentação e as emoções que rendeu pauta para vários outros episódios, então vocês se preparem. Quem ainda não assistiu, assiste. E quem já assistiu, segura aí, porque olha, vão ter outros episódios para a gente continuar conversando e mergulhando aí nesse universo da nutrição, da alimentação, do sistema digestivo. Eu vou aqui, antes da gente começar o tema e antes de eu falar qual é o tema de hoje, eu vou ler uma pergunta que a Cris Garcia colocou lá para a gente e ela deixou bem assim, olha. Adorei o tema, meninas. No caso, alimentação e as emoções. Gostaria Uhum. de aproveitar para deixar a pergunta para a próxima sessão com a Nutri. Qual o papel do fígado nesse processo todo de alimentação e emoções? Eu tenho tendência a enxaquecas se como determinados alimentos, mas percebo que quando estou estressada ou preocupada, essa tendência se agrava. Fica aí o meu pedido para comentarem o assunto. Então, Cris, pergunta feita. A gente vai aqui no decorrer do episódio de hoje tentar responder essa sua Uhum. pergunta. Gratidão pela participação. E então, entrando no tema de hoje, que é nada mais, nada menos que intestino. E aí eu li aqui em algum lugar a seguinte frase: 80% da imunidade se concentra na mucosa intestinal. Vocês sabiam que 80% da nossa imunidade está lá no nosso intestino? É, gente, a coisa é séria, hein, Priscila, Brasil? obrigada por estar aqui com a gente de novo, né? Obrigada a vocês pelo convite, né? A resposta da Cris Garcia a gente vai responder até dentro do tema intestino, Ai, que bacana. que tem muita correlação, né? Esse impacto do 80%, né, Ju, da imunidade, não é brincadeira, é bem real, né? Isso já é muito estudado em relação ao intestino, mas assim, eu me preparei com uma frase para começar, É. porque assim, o intestino, quando eu me formei, eu já tive uma relação de amor com ele nas aulas de anatomia, né? Que a gente vai muito, fala em intestino e pensa em cocô e já fica ruim, né? Fica fedido. E, na verdade, o intestino me chamou muita atenção, porque a gente, nas aulas de anatomia, viu o intestino não como cocô, né? Ele como um órgão com as suas funcionalidades. E me chamou muito a atenção a vascularização intestinal, né? Que nada mais é das questões mesentéricas, entéricas, e aquilo ficou, né, ao longo dos anos da faculdade. E logo quando eu saí, o tema intestino sempre foi evidente. A minha formação e carreira teve muito intestino ligado, né? Eu sempre gostei muito de querer saber o que o intestino tem, o que ele nos faz, é só mesmo fazer o cocô, né? E daí onde eu fui muito dentro da nutrição, trabalhando no intestino. E realmente a imunidade intestinal, ela é muito importante porque a gente, lá nas emoções, eu cheguei a falar algumas questões das barreiras, né? A boca é barreira, os pelinhos do nariz é barreira, tudo externo é uma barreira, né? E o intestino não deixa de ser essa barreira, né? No momento em que eu falei das emoções, que eu falei da permeabilidade, né, da questão das junções intestinais, da importância em relação à defesa, é justamente para que você não ative essa imunidade.
num sentido crônico. Então, assim, o intestino ele precisa estar muito bem em sincronia com todo esse conjunto que a gente recebe externo. E isso me remete, assim, quem é mãe, quem não é, ou tem criança em casa, aquela preocupação, né, da transição alimentar do bebê. O bebê mama, depois de leite materno, uma fórmula, ele vai entrar com alimentos, papas, né, alimentares. E existe toda uma preocupação de qual alimento oferecer, qual banana dar, aquela que não vai fazer mal, que não vai soltar ou prender o intestino. E aí começa toda uma questão do intestino em relação ao alimento que vem, né, do externo que a criança começa a receber. É aí onde você consegue identificar algumas alergias, até de alimentos que a gente nem pensa que existe, né? E é onde a gente tem uma preocupação que vai se perdendo, né? Quando a gente é adulto, a gente não tem muito essa preocupação com o alimento individual, assim como a gente tem com o bebê. E deveríamos ter, né? Porque justamente por ele ter essas ativações imunológicas, né? Muitos alimentos podem sim causar uma irritação de mucosa. Isso a gente vê em doenças, por exemplo, a doença celíaca, quando tem-se o contato com o glúten, né? A parte onde tem a inicial do intestino, né, que são as vilosidades, que é aquela ideia de você ter o órgão com aquele que absorve, ele vai absorver nutrientes para te nutrir. Ele é vascularizado justamente por quê? Porque ele tem essa função como se fosse uma esponja em água, ele chupa, ele precisa de um líquido que a gente ingira ao longo do dia, né, como sendo um formador de umas fezes bonitas, né, assim, de uma características normais, né, e, enfim, é muito importante a gente não deixar ter essas ativações. E hoje, com a alimentação muito industrializada, se perdeu, porque não, a importância da fibra, a importância de ter vitaminas e minerais que a gente pensa, mas a fibra em si, como o funcionamento do bolo fecal. É muito importante esse processo de você todos os dias evacuar, todos os dias fazer o número 2, fazer o cocô. As pessoas têm muito, parece que medo de falar, né? Parece que fazer cocô é uma coisa que ninguém faz, Gente, a né? gente vai falar de cocô hoje. Ô, Eu podia ter Priscila, falado deixa eu diferente, tirar que o uma tema é dúvida. cocô. É, você estava falando dessa vascularização do intestino. A gente pode entender que ele filtra, como se filtrasse essas vitaminas para. Na verdade, absorve. Isso, tá. Absorve. A vascularização, ela vai ter mais uma correlação quando a gente pensa em emoções. Cai bem pensar na emoção Ah, para a tá. gente poder pensar. Quando a gente fica nervosa, o sangue, né, acelera. Essa vascularização pode refletir no quê? Numa dor de barriga. Sim, Uma cólica, uma dor sim. de barriga e você ir para o banheiro e ter uma diarreia. Sim, a gente Uhum. fala, inclusive, nossa, fui apresentar tal trabalho, fui fazer tal palestra, me deu Sim. até uma dor de barriga, né? Passei tal situação de medo, me deu uma dor de barriga. E tem gente que realmente tem, Uhum. né? Sim, essa Olha. vascularização, ela tem justamente o quê? Como ele tem toda essa função imunológica, não só imunológica, endócrina e de produção de neurotransmissores. Então, assim, Gente, eu nunca pensei que o intestino existe, fosse tivesse relação com os neurotransmissores. existe toda uma correlação. E essa correlação a gente vê muito hoje nas doenças crônicas. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, na própria depressão, em quadros psiquiátricos, no autismo, e aí mistura um pouco a questão de microbiota intestinal, né? Como está a sua microbiota? Ela está saudável com os bífidos lactobacilos, que são os nossos protetores numa guerra entre, né, o bem e o mal, vamos colocar dentro da gente, né? O nosso organismo tem muito mais micro-organismos do que células, justamente fazendo todo esse papel de barreira. E no intestino, dependendo do que a gente se alimenta, a gente vai ter essa seletividade dos bons ou não.
E é onde pega muito a questão da alimentação atual, porque não tem como ter uma boa microbiota com alimentos processados. Uhum. Industrializados, conservantes, né? E- Exatamente. E os próprios conservantes e outros N's que tem nos ingredientes desses alimentos são agentes considerados estranhos para o intestino. Uhum. A microbiota é a flora intestinal, essa famosa flora É, intestinal, é isso? esse termo foi modificando, Ju, com o Ah, tempo. É a flora intestinal. Hoje a gente usa o termo microbiota olha, eu preciso me intestinal. atualizar, eu ainda estou lá na A flora microbiota intestinal. é o que a gente mais fala, e isso me lembra, nossa, lá atrás, quando a gente pensava, eu que fui muito de hospital, a gente via um paciente muito grave, né? A gente falava assim, entrou em sepse, que é aquele quadro de infecção Uhum, generalizada, que nada mais é do que ter um micro-organismo patogênico ali, né? A gente falava uhum, de translocação bacteriana. É como se as bactérias do intestino saíssem para outros órgãos, e que, na verdade, não é o termo correto. Na verdade, é a presença de uma microbiota que não é saudável, que uhum. passou a dominar ali, e hoje a Aquele gente tem organismo. termos até bem mais amplos disso, não só da microbiota no sentido de bactérias. Uhum. Você não tem as bactérias, vamos pensar assim, você usou antibiótico várias vezes por uma doença ou N motivos, que é comum hoje, né? Aham. Você cai, você tem a presença de fungos. Hoje é bem comum a gente ter muitos fungos imperando em momentos que a microbiota também não tem um equilíbrio. Então, isso eu escuto muito, assim, eu tenho memória de criança, adolescente escutar isso, de que quando a gente toma um antibiótico, a gente detona, Mata até bactérias então, boas também. a flora intestinal, mas hoje microbiota. Microbiota. Mas, e é engraçado, porque depois que eu me tornei mãe, os meus filhos não tomam antibiótico. Eles não tomam. Assim, o Fernando vai fazer 8 anos e eu nunca dei um antibiótico para ele. E eu percebo, não sei se é pura coincidência, mas eu percebo que filhos de amigas minhas que tomam antibiótico é uma cadeia, assim, leva uma doença a outra, uma doença a outra, uma doença a outra, e o serzinho tá sempre tomando antibiótico. Gente, vocês sabem que assim é muito mais além. A Ju está falando, eu estou viajando aqui no pensamento, porque assim, quando a gente pensa em microbiota, o próprio tipo de parto que a gente tem interfere na microbiota do bebê. Quando a gente pensa no parto vaginal, você tem a microbiota da mãe passando para o bebê. O bebê é Uhum. estéril, ele está dentro de você, ele vai sair para um externo onde ele vai receber os micro-organismos que a gente não vê, que está aí no ar. Nossa, Quando que tem esse incrível parto isso. natural, você tem uma microbiota da mãe que a gente deseja que seja uma boa microbiota, Uhum, que diferentemente de um parto cesárea você não tem. Por isso que existe todo um link importante da amamentação na primeira hora de vida, né? A gente sabe que o leite materno tem muito dessa formação dos bífidos, de uma microbiota, né, uhum, adequada. Então, assim, todo esse conjunto já começa ali do nascimento, de uma gestação, vamos colocar assim, Uhum. né? Se você é uma mãe que de repente usou antibiótico, você também perdeu a sua microbiota. Existe toda uma questão do quê? De alterações de hormônio, existe questões de permeabilidade por alimento, que é o que a gente está falando dos processados, da própria alteração de microbiota. O estresse altera a microbiota, porque a gente altera todo esse ciclo, né, vascularizado do nosso organismo, digestivo, uhum. toda essa questão emocional, e isso na medicina chinesa, que eu já dei essa minha fala na nossa conversa sobre emoções, o intestino é um órgão da emoção. E na E é Uhum. onde a gente Ayurveda, vai né? A agora aqui medicina mesmo. Ayurveda, o intestino é o centro. Eles começam a te olhar e a entender quem é você, o que que está acontecendo com você pelo intestino, né? Exatamente, porque assim, se a gente for pensar no tamanho que é o intestino é muito grande. Sim. Então, eu procurei aqui, gente, eu li num lugar, a mucosa intestinal tem uma área total de 300 metros quadrados. É É muito verdade grande. isso? 300 E ele metros é Gente, como é quadrados? que cabe dividido, 300 metros quadrados dentro da minha barriga? porque é enrolado, né? E Ele pensa que o fica seu numa cocô faz um posição. passeio por esses 300 metros quadrados. Exatamente.
E a gente tem que pensar que é intestino delgado e intestino grosso, né? Que é o Uhum, fino e o grosso. O grosso é que vai ter todo um trabalho maior de Aquele uma grandão que está formação lá em cima. fecal. Sim, em cada parte do nosso intestino saindo do estômago, a gente tem locais de absorção de nutrientes. Cada uhum, nutriente é absorvido numa parte do intestino, e na parte de cólon, ele vai ter a sua formação das fezes junto com a sua microbiota ali, né, local, que vai ser aquele momento de vai ser tá preso ou solto ou normal, né, a Uhum. consistência das fezes, mas existe todo um contexto ali de absorção. E isso, quando a gente pensa em doença no intestino, como a gente já falou da doença celíaca, ou, por exemplo, uma doença de Crohn, uma retocolite, que são doenças intestinais mesmo, né? Ou mesmo um Uhum. câncer de intestino. Se você, Ju, ficou assustada com a imunidade de sendo 80% no intestino, 90% dos pacientes que têm câncer de intestino, a causa é alimentar. Nossa, então, eu gente. também. Eu tenho umas Aliás, pesquisadas. Eu dei umas aliás, a causa pesquisadas. alimentar, ela starta muitos outros cânceres, né, Priscila? Sim, A sim, mas nossa assim, alimentação, ela é fundamental para manter uma saúde desse, mesmo que a gente tenha hereditariedade, a gente só vai acessar, acionar essas células cancerígenas dependendo da nossa alimentação, né? exatamente. E do intestino, gente, tem muita correlação com as fibras mesmo, né? Se a gente for pensar em diverticulites, né, que são que nada mais que pólipos, presenças de como se fosse verrugas, né, na Uhum. parte do intestino de uma pessoa que de repente foi constipada a vida inteira. E isso, quando eu penso, me vem muito a nós mulheres que temos momentos hormonais, né, ao longo de um ciclo e que tem todas essas alterações, né? Período, por exemplo, gestacional, em que a mulher tem uma modificação justamente para não ter abortos, né? Em que o intestino e o útero, eles são órgãos similares em termos de mucosa. Entrou na gestação, muitas mulheres ficam extremamente constipadas se já eram antes ou não. É muito de cada um, né, individual, mas tudo isso acarreta. E hoje eu penso, lá atrás, quando eu me formei, a gente falava em 25 30 gramas de fibras ao dia, para que você justamente tivesse vamos dizer assim, uma formação fecal, né, de uma forma que você não tivesse constipação, Uhum, né, fizesse uma passagem por todo o intestino dessas fezes. Uhum. Hoje, com essas doenças crônicas, já se chega em 40 gramas, não pensando só no intestino, pensando justamente numa obesidade, num colesterol, em outras doenças que têm uma necessidade de fibras. Uhum. Mas se a gente for puxar a sardinha para o intestino, que é o nosso tema de hoje, ele favorecendo a proteção, as chances de você desenvolver essas doenças são pequenas. uhum. É importante pra caramba fazer cocô, né? É muito Porque é importante fazer isso, porque é com cocô que sai todas essas toxinas de alguma maneira, né? Então, essas pessoas que têm o intestino preso e que não fazem cocô todos os dias, por exemplo, isso, Ou que isso faz fica. demais, Então, né? mas aí tem uma coisa desse fazer demais, porque eu também estava ali xeretando, e aí tem que fazer cocô pelo menos 2 vezes por dia. A Ayurveda, ela também fala, eu sei pouquíssimo de Ayurveda, tá? Então me desculpem se eu falar alguma besteira quem entende desse assunto. Mas uma vez eu também, numa conversa, escutei que, assim, qual que é o ideal? Você come, vai no banheiro. Comeu, dá um tempinho, vai pro banheiro. Para que isso não fique ali armazenado mesmo. Gente, eu faço essa cocô uma vez questão só de no dia, eu você, fiquei preocupada com isso. essa questão da gente ficar sem ir ao banheiro, você fica com as toxinas ali circulando. É muito complicado mesmo em muitas doenças que têm esse fundo de neuroinflamação.
Existe hoje muito uma correlação do intestino com todos os órgãos. Isso na modulação eu vi muito. É intestino fígado, é intestino cérebro, é intestino coração, é intestino doenças autoimunes, é intestino e tudo. Responde um pouco a questão da Cris, né? Perguntando das enxaquecas. Pode ter um fundo, sim, intestinal. De você ter uma desbiose. O que seria desbiose? É um desbalanço da microbiota, né? Vamos colocar assim. E você favorece, sim, toxinas que entram e que podem te gerar a enxaqueca. O fígado da gente é um órgão que faz toda uma questão de filtrar, ele filtra, ele intermedia tudo. Ele metaboliza carboidrato, proteínas, gorduras. E dependendo do que você consome, sendo pontual de te favorecer enxaqueca, que tem pessoas que falam, se eu como isso, me dá enxaqueca. Por que as pessoas, quando bebem demais, né, vamos colocar bebida alcoólica, tem esse reflexo do fígado? Porque é ele que faz essa metabolização, vamos dizer assim, esse filtro do retirar o que não faz bem. Essa questão do fígado tem muito a ver com digestão, sim. Digestão e a questão de permeabilidade, como eu falei. O fígado, na verdade, eu adoro pensar nele, porque na medicina chinesa também fala muito de nós mulheres, né? Nós mulheres e o fígado tem muita correlação de yin e yang, da questão de que nós mulheres hoje somos muito agitadas, nós fazemos muitas coisas além de reproduzir, né? Que seria uma visão da mulher por muito tempo. E isso bagunça muito esses órgãos, que são órgãos, né, vitais, assim, nesse sentido energético, metabólico. Então, tem muita correlação, sim, de determinados alimentos e, às vezes, situações que você está. Porque se você não está bem, como a gente falou na emoção, você não vai digerir, não vai absorver, você vai permear porque você está estressada, você vai, por conta vamos dizer assim, de produção mesmo de substâncias químicas, tóxicas, inflamatórias que o nosso organismo passa a produzir, que é quando a gente pensa na imunidade intestinal e que elas são ativadas, né, que são as interleucinas pró-inflamatórias, né, elas são ativadas e bagunçam toda uma imunidade e geram sintomas ou a longo prazo uma doença crônica. Cortisol, né, é o principal, né, que a gente produz porque fica nervoso, Sim. porque fica estressado, né, Priscila? Agora, tem alimentos que são especialmente amigos do intestino? Sim, a gente tem que pensar em alimentos que sejam uma base. Vamos pensar na microbiota, tá? Eu vou tentar seguir essa linha de pensamento. Quando a gente fala em fibras alimentares, né, em você ter fibras na alimentação, a gente tem um grupo de fibras que elas têm mais prebióticos. O que seriam prebióticos? São fibras derivadas de certos alimentos vegetais que têm a microbiota que a gente precisa ter para estar saudável vai se alimentar. Então, é como se você fosse dar, vamos dizer assim, comidinha para o peixe. Mas o prebiótico é a comidinha do probiótico. Isso se chama simbiose. A simbiose é um processo homeostático, é um processo de que tudo está em perfeita harmonia. A disbiose já é ao contrário de tudo isso, é tudo bagunçado, né? Uma vez que você tem essas fibras prebióticas, você forma os ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta é o que vão normalizar todo esse processo inflamatório. Então, assim, fica tudo em paz, você tem lá os seus micro-organismos que estão te protegendo, eles estão bem alimentados, os outros que não, né, receberam, vamos colocar assim, determinados alimentos que para eles seriam um alimento, assim, estimulante de um quadro de desbiose, ele vai estar na dele. Eu não sei, gente, eu passei a observar isso muito em mim, com algumas questões. Tem alimentos que eu não posso consumir de jeito algum, eu já percebi muito isso. E mesmo na minha prática clínica, quando a gente fala assim, uma pessoa que tem muita infecção urinária ou quadros ginecológicos, né? Ou mesmo de garganta.
Tem determinados alimentos que eu percebo que eu consumo que automaticamente, num 2 dias, eu já estou com a minha garganta e sentindo uma sensação de como se fosse começar um quadro de infecção urinária. O que me remete quando eu vivencio uma situação assim? Eu estou alimentando os outros grupos de micro-organismos que se alimentam desses, vamos dizer assim, substratos alimentares. E muitas pessoas modificando um hábito alimentar que seja de um determinado alimento que está muito presente, pode perceber até modificação de uma enxaqueca. Agora, é possível classificar alimento X provoca, né, sei lá, é, esse elemento vão colaborar, ou vão facilitar essa questão dessa inflamação de garganta. Ou cada organismo é um organismo e cada organismo vai reagir a um alimento de uma maneira, e aí não cabe classificar, mas cada um vai ter que comer e perceber o que acontece com aquilo que come. As duas coisas podem acontecer, Ju. Podem acontecer sim. Tem pessoas que digerem muito bem determinados alimentos e que não chega ao grau de uma ativação crônica de uma imunidade intestinal. Mas eu vou te dar exemplo de algo que é falado há muito tempo, que é a proteína do leite e a proteína do glúten, quando eles são muito comparados aos opioides, que são drogas. Né? São alimentos que eles têm receptores e o nosso organismo também, né? Na verdade, eles têm substrato, o nosso organismo receptor, e eles vão dar momentaneamente ao consumo um momento de relaxar, prazer, mas que depois pode ter um rebote, que seriam sintomas que não são agradáveis, mas que você sempre ao consumir, você vai remeter o que é prazeroso, né? Então, assim, essa questão opioide é muito discutida hoje em muitas doenças crônicas. Principalmente quando você tira esse alimento e a pessoa sai daquele quadro. Muito do que eu, né, estudei para poder estar conversando com vocês, e que eu achei muito interessante ler em livro médico, não é livro de nutricionista, assim, situações clínicas do tipo, a pessoa tinha determinado quadro, convulsão, vamos falar um quadro aleatório, retirou determinados alimentos que têm um poder inflamatório, a pessoa não teve mais. Então, assim, existe muito essa correlação, sim, justamente pela neuroinflamação provocada por conta do quê? Do que a gente tem falado agora aqui, da questão do não fazer cocô todos os dias, de você ter as toxinas, Uhum. e de essas pessoas serem mais suscetíveis a um quadro psiquiátrico, ou um Uhum. quadro de doenças, eu não sei, não é bem psicológica. Quando eu penso no autismo, não é porque, na verdade, no autismo a gente tem a morte dos neurônios, né? Na verdade, que a gente não pode deixar acontecer, mas isso vem de uma neuroinflamação. Isso dentro da modulação intestinal, eu via bastante, assim, quando a gente pega doenças, cada doença tem grupos de bactérias no intestino diferente uma da outra, Uhum. mas que são grupos que não são as saudáveis, nunca. Nunca está em maior concentração a saudável. Isso para Crohn, isso para artrite, que também tem, né, quando a gente pensa nas doenças derivadas, né, dessa, vamos dizer assim, falta de defesa imunológica intestinal, são todas as doenças hoje. Todas as doenças crônicas, as doenças autoimunes, as doenças. Porque, assim, o que acaba acontecendo? A gente falou do intestino como órgão de absorção. O intestino começa a ficar num grau de inflamado também, que muitos nutrientes não são absorvidos, ou muitos nutrientes não são nem ingeridos, dependendo da seletividade alimentar da pessoa. Então, a gente pensa assim, precisa de zinco, de selênio, de ferro, disso, daquilo. Mas será que a pessoa ingere? Ou será que ela está numa monotonia alimentar, justamente derivada por essa questão opioide que existe, pela praticidade?
pelas modificações em escolhas alimentares, né? Hoje mesmo eu fiz um videozinho e deixei no meu WhatsApp. Eu achei muito interessante porque as pessoas que me conhecem me mandaram depois daquele que vem a resposta, né? Que é assim, você já parou para pensar, essa era a minha frase, que você se alimentar bem e mudar estilo de vida, se programando, se planejando, né? Pode te dar uma qualidade de vida que você não imagina? E é verdade. Porque a gente não vai deixar o nosso órgão tão, né, importante em vulnerabilidade de situações, né, de passar ali o que hoje acontece com qualquer faixa etária. Não é nem só criança, é bebê, é um uso crônico de uma medicação que vai fazer uma destruição mesmo das questões, né, não só da microbiota propriamente, mas de lesões de mucosa, né? Acho que hoje está muito comum, assim, a gente falando da doença celíaca, mais pensando no intestino, nessa questão de você ter uma velocidade careca, que não é velocidade, né? Mas, assim, existem muitos intolerantes ao glúten não celíaco, que são aqueles que é, consomem, mas tem o glúten, mas tem que consumir numa frequência pequena, né? É o que, por exemplo, eu quando cuidei do filhinho da Gabi, foi exatamente o que a gente percebeu. É quando você restringe e depois você introduz, você vê que passou daquela tolerância, já transbordou e voltou a aparecer alguma coisa. Só que assim, as doenças hoje, elas já estão num grau tão do intestino tá tão sendo estimulada essa parte de imunidade que, assim, para você barrar todo o processo, você tem que ser um pouco radical para depois reintroduzir, o que é Uhum. muito difícil das pessoas quererem praticar e fazer, É. né? Mas eu acho que é porque a gente também come muito mal, né? A Uhum, gente tem comido muito mal em todos os sentidos. No sentido de a qualidade do que a gente come não é boa, né? Nós falamos lá no uhum. episódio passado de que por conta dos agrotóxicos, por exemplo, os alimentos já não vêm tão nutritivos como Exato. naturalmente deveriam ser. Mesmo que a gente Então, escolha os mesmo naturais. então mesmo que a gente coma a comida de verdade, feita em casa, que legumes, tudo mais, ela já não é tão rica como antes por conta desse empobrecimento do solo. Sim, Então a gente já parte do princípio de que mesmo comendo bem, a gente não come bem. Aí tem essa vida insana que a gente leva, que faz com que sim, a gente coma ultraprocessados, ou que a gente transforme essa alimentação numa alimentação monótona, como você falou, de sempre comer as mesmas coisas. E aí, a hora que a gente se dá conta, tem que ser uma mudança muito grande, porque tem muita coisa errada, né? Foi uma sim, coisa errada acumulando com a outra, acumulando com a outra, acumulando com a outra, aquilo lascou E às geral. vezes por anos, né? É, e sim, aí se a e gente anos. pensa que 80% da imunidade vem do intestino e que o que que alimenta o intestino, o que que nutre esse intestino é o que a gente come, lascou, né? É o que a gente ingere. Você sabe que quando eu fiz a rádio, depois que eu fiz a rádio, eu me senti muito fraca, né? Assim, uma imunidade muito baixa. E eu tive a nítida sensação de que eu tinha tomado veneno. Assim, eu falava isso para as pessoas que estavam perto de mim. Eu tomei veneno. Agora eu preciso limpar o meu organismo desse veneno que eu tomei. E aí foi onde eu descobri a antroposofia e fui fazer todo um tratamento com a antroposofia, que pensa muito na alimentação. É ótimo, adoro É, antroposofia. isso não quer dizer que hoje eu tenho uma boa alimentação, mas naquela época foi muito essa sensação assim, cara, eu envenenei o meu organismo e eu preciso desintoxicar. Eu acho que essa é uma palavra. A gente é muito intoxicada, né? É, você falou da rádio, né, Ju? Mas a gente precisa pensar que a gente toma muito remédio também, né? Essa coisa do antibiótico, eu odeio tomar antibiótico.
A sensação que eu tenho quando eu preciso tomar antibiótico, graças a Deus eu não preciso, não tomo faz muito tempo, é essa de estar sendo envenenada, né? É. Apesar de saber que aquilo é É importante, importante, né? mas ó, faz muito tempo que eu não tomo antibiótico, muito tempo. Mas a sensação que eu tenho é de que ele está entrando e matando as coisas ruins, mas as coisas boas Agora também, não é entende? só o antibiótico, né? O anti-inflamatório é tão prejudicial quanto o antibiótico. Sim, sim, sim. Porque Gente, eu lembro. Fala, são pode falar. todos que fazem alteração de permeabilidade. Desculpa Fala, te fala, cortar, Ju, fala mas que dessa impermeabilidade. a permeabilidade é exatamente a barreira que Não é alimenta. impermeabilidade, é permeabilidade, É, né? Tá. permeabilidade. É você permear, né? Você permitiu que entrasse de uma certa Deixar a forma. esponjinha boa, né? Para quem está Você nos permitiu, a ouvindo, barreira ela não foi, né? Não Uhum. foi eficiente por N motivos aí nesse E aí ambiente. entrou um E monte de pode ser coisa. justamente o quê? Presença de alérgenos, pode ser essa alteração da própria microbiota, o uso das medicações que favorecem essa permeabilidade. Uhum. É, Gente, e assim, vocês estavam falando do antibiótico, me veio na cabeça, não sei se vocês já, assim, parando para pensar, já viu isso em alguém ou em vocês mesmas. Quando você termina um ciclo de antibiótico, dependendo de uma situação que você vive, passa um pouquinho de tempo, você tem alguma outra coisa. Sim, Quer é. seja uma alteração intestinal mesmo, quer seja uma gripe, você fica vulnerável É, com a sua é imunidade. o que eu falei lá no começo que eu percebia dos filhos, das filhas das minhas amigas que usam eles que sempre tomam estão com antibiótico alguma para uma coisa. doença e tem É. uma outra. Sim, gente, o antibiótico e anti-inflamatório, ele faz com que a gente deixe de absorver muitos nutrientes que são importantes, assim. Aí olha o conjunto, né? Virou uma Uhum. bagunça, né? Você já não come direito porque não tem todos os nutrientes por causa do agrotóxico. Aí você tem um antibiótico que você tomou que já te impediu de absorver. Imagina, tem nutriente que, coitado, isso que a gente não absorve 100% do que a gente come. O organismo não absorve mesmo, a gente já vai perdendo nutriente em o processo de preparo. É por isso que, assim, você falou da aveia, Ju, mas tem muitas culturas que não consomem nem com aquecimento, porque já perde. É a macrobiótica, né? A macrobiótica come É, cru, sim, tudo cru. Vivo que eles chamam, né? É, Alimentação sim. viva. vivo. Uhum. Priscila, e os prazóis da vida? O omeprazol, o Nem fale os pantoprazol. prazóis, olha, nem fale, porque assim, eles além de impedir a absorção de muitos nutrientes que são fundamentais, eles alteram o pH gástrico, né? O nosso estômago é feito para ser ácido, ácido que se caísse, sabe, na pele corroesse, é para digerir proteínas, proteínas como carnes, proteínas para que não passasse nada para a camada intestinal. Quando você usa o prazol, você faz com que o seu pH, que era para ser ácido, ele sobe e vira básico. Você cria uma outra cultura de micro-organismos no seu estômago. Isso assim, a longo prazo é de um prejuízo imenso, tanto de absorções de nutrientes, e eu coloco em destaque a vitamina B12, que é uma vitamina muito correlacionada à fadiga, depressão e doenças como Alzheimer, doenças, como fala? Neurodegenerativas, Como né? que a gente absorve essa vitamina B12? Onde Quem tem? Onde toma encontra? prazol, eu tenho muitos pacientes que usam ou sublingual ou intramuscular, porque o estômago muda o pH mesmo, Ju. Não tem como. E o que é mais agravante é que você não consegue digerir determinados alimentos, porque você não tem um ambiente necessário para digestão. Uhum. Pessoal Quando que eu tem refluxo e hérnia de hiato tá lascado. Exatamente. Quando eu ouço alguém falar para mim que toma prazol e comeu, por exemplo, na churrascaria, que come carne vermelha 3 vezes na semana, eu fico pensando, essa pessoa está fazendo proteína mal digerida, porque não tem como ter ambiente para digerir, pela alteração do pH proporcionado pelo prazol. Uhum. Agora, Priscila, esses shots que o pessoal que tá na moda fazer,
eles ajudam o organismo. Tem shot que tem inclusive shot bom para o estômago, Tem de que é com Os imunidade, tem shots, vários que shots. tem de imunidade, sim, né? os shots eles são bons, Sônia, mas assim, eu acho que a gente tem que colocar na cabeça uma coisa que é muito importante. As pessoas usam muito o termo detox, né? Me veio o É, detox mais do que o shot nesse eu momento ia, para eu ia falar, perguntar dos para que detox todos também. entendam e a gente pense no shot. Uhum, Detox, as pessoas acham que você usando você vai resolver todos os problemas. Na verdade, você tem que se desintoxicar todos os dias, que são seus hábitos alimentares. uhum, Assim, se a gente for parar para pensar num suco verde e na sua alimentação no seu prato todos os dias, a sua alimentação no seu prato todos os dias vale mais que o suco verde. Então, assim, já começa, tem que primeiro tirar esse conceito. O shot ele vai ser auxiliar, sim, porque nos shots de hoje normalmente se usa, por exemplo, um gengibre, uma cúrcuma, que são alimentos que têm compostos bioativos. Aí, top para mim, sabe? E para uhum. as outras, enfim. E para a saúde, né, de quem a gente está querendo auxiliar. Mas a pessoa tem que se alimentar direito. Você acha que o shot ou o detox vai ser vira uma muleta se você Uhum, acha que vai resolver por aquele momento e não ter o hábito rotineiro mesmo, de ter alimentos de verdade no seu prato, de variedades de cores, de variedades de nutrientes, de reaproveitar os nutrientes de uma forma integral, porque muitas vezes a gente joga fora. Agora eu encontrei na feira, não sei se vocês gostam de jabuticaba, a gente adora jabuticaba. adoro E jabuticaba. a vida inteira a gente jogou a casca da jabuticaba fora. Os Eu sempre compostos joguei. bioativos, os compostos estão na casca. Assim, os nutrientes mais ricos estão na casca. É como se fosse a framboesa ou o mirtilo lá nos outros países. E a gente come só a sementinha, né? E eu falei, não, a minha meta agora vai ser pegar essa jabuticaba e ela não, eu não ir nada dela para o lixo. Eu sempre, quando compro, né, nessas épocas, eu bato e faço suco, fica aquele suco escuro. Ele fica mais amarguinho? Sim, não é o docinho da semente. Mas sempre fica o resíduo, porque o resíduo não dá realmente para você, né? Criança ainda, eu tenho criança em casa. Eu falei, eu vou pegar esse resíduo, eu vou fazer alguma coisa com ele. De uma primeira vez eu joguei fora, de uma segunda eu não joguei. E eu fiz um bolo, eu substituí a cenoura num bolo e fiz meu bolo de Você jabuticaba, fez um bolo de jabuticaba? com Gente, o resíduo do jabuticaba, da com a casca. casca, Ficou E assim, bom? deve ter ficou ficado lindo. É a cor ficou dele, ficou roxinho. Eu maravilhoso. não achava que fosse ficar roxinho. Daí eu falei, nossa, né? Eu mesmo fiquei feliz, né, com isso, porque, Lógico. na verdade, coisas que as pessoas, a gente mais joga fora, que tem mais nutrientes sempre, se a gente for pensar, né? E a gente vai mais além, a gente tem que pensar na própria sustentabilidade hoje, né? Sim. É tão importante pensar no reaproveitar os alimentos integral, não apenas pelo planeta, mas pelos nutrientes que a gente não ingere de uma forma, né? Aí você acaba fazendo um conjunto, né? Você pensa no planeta e você está nutrida. Acho que é bem importante a gente também ter. Então, assim, dentro desse cenário, né, que eu quis colocar da importância da gente ter o consumo dos alimentos com compostos bioativos, e esses compostos, gente, se a gente for pensar no intestino, que é o nosso tema, são os nossos antioxidantes. Antioxidante para que a gente não tenha todo esse ambiente inflamatório que vai ativar a imunidade intestinal, né? A gente vai deixar o nosso fígado ali, assim, sem precisar causar uma dor de cabeça ou uma Uma alteração, né? enxaqueca, Às vezes a gente tem, né, quando fica com o fígado ruim, aquela alteração o na amargo na boca, boca. né? Um amargo, que é um alerta de que ele não está bem, né? Eu hoje com a fitoterapia já sei lidar bem com o fígado, gente. Fígado ruim é boldo, não tem jeito, são Ai, quanto folhas mais É, amargo desde amargas, tá, melhor criança para o eu sei fígado. disso. não tem jeito. Ele te tira assim com a mão mesmo, sabe? Porque você tem que, né, recuperar, regenerar, vamos colocar assim.
E é aquela coisa, né? A gente tem que pensar nas papilas. Se a gente treinasse as nossas papilas da língua, né? Que, né? Acho que assim, a gente está muito no doce salgado, doce salgado, doce salgado. E que são que doce alimenta o que as más bactérias fermentam. Quem nunca, quando criança, não teve aquela dor de barriga e diarreia de comer um monte de bala? Eu era de Eu chocolate. lembro, eu já vivi isso, eu não era Toda Páscoa eu tinha um negócio desse, viu, Priscila? Falei hoje para minha cunhada que eu comi o meu ovo de Páscoa e o do meu irmão. Toda Páscoa eu tinha intoxicação de chocolate. Toda Páscoa. E tem, né? Porque você acaba exagerando. Olha como é que o intestino sente, né? E a gente tem que pensar no intestino também nisso quando a gente consome, de repente, um alimento muito gorduroso, né? É tudo interligado, a gente tem todas as enzimas ali trabalhando, né? O nosso intestino dá um start a partir do momento que a gente sente o cheiro, sabe que é a hora, né? Ali começa toda uma orquestra das enzimas serem já engatilhadas para o Uhum. alimento que vem, né? Então, assim, o intestino, ele vai sentir tudo isso mesmo, né? Enfim, e tem toda uma correlação com as emoções pela produção dos neurônios, né? Como Os chama? Dos neurotransmissores. neurotransmissores, Dos né, da serotonina. neurotransmissores. Então, a E são disbiose é uma alteração do da intestino. É um disbiose, intestino desarmônico. desarmônico. É a presença das bactérias que não é para elas estarem ali. Aí, se a gente pegar o conjunto de quem toma um prazol já há muito tempo, com certeza essa pessoa já vai ter um mínimo, se ela não tem um olhar de quem ou acompanha, né? O mínimo uma deficiência de vitamina B12, que para mim, gente, deficiência de vitamina B12 hoje é seríssima. Ela pode dar N problemas de saúde. E quando a gente pensa num cenário de estresse, um cenário de ansiedade, de depressão, que são quadros muito comuns, Uhum. fadiga, né, também tem muita correlação com a deficiência da B12, né, e isso me preocupa muito. E o intestino, ele vai sentir, porque o estômago não tem ambiente para digerir. Chega no intestino ali, tipo, rala a tripa mesmo, não tem outro termo que você queira falar mais formal. O intestino, que era para receber tudo prontinho, recebe ali frações grandes, né? E aonde tem o quê? Bactérias que vão, né? Aquela sensação do murmurinho na barriga, da distensão, do estofamento, dos Uhum. gases Gases. mesmos, A gente exatamente. não falou de pum. Então, o E pum, a mulher quando tá menstruada, ela tem muito isso, né? sim, sim. E isso A formação de gases. acaba acontecendo, Sônia, que assim, no período pré-menstrual e menstrual ocorre uma alteração de microbiota. Aquela Uhum. questão da assim, e isso é muito importante da gente falar, porque assim, tem como a gente prevenir com nutrientes. Tem nutrientes que são muito importantes de se ter nesse período de pré-menstrual que você passa ileso, né? Essa TPM. Mas Olha só. normalmente, o que acaba acontecendo? A gente tende a consumir mais alimentos que favorecem Tá na a uma TPM, come desbiose. chocolate. E tem a questão hormonal correlacionada também, né? Os hormônios têm uma correlação com o intestino muito grande. E aí, o que acontece? Você favorecendo a desbiose é onde você tende a ter algumas pessoas uma acne, né? A oleosidade da pele, e os quadros como cólica e desconfortos que toda mulher sabe bem como é, quem não teve sorte dela mais, né? Que a gente sabe que hoje é muito comum em qualquer idade, né? Em quem ainda menstrua. Então, existe sim, acaba ocorrendo uma desbiose por essa questão de mudança do padrão alimentar e hormonal nesse período, sim. Olha a conexão do intestino com os neurotransmissores do cérebro, com os hormônios do nosso corpo. A mulher, quando entra na menopausa, também, né, Priscila, tem essa Sim, tendência a ter a desbiose por conta tem. dos hormônios.
Sim, porque cai muito, cai progesterona, o cálcio já não é mais, né? Cai muito, porque tem muita correlação de um com o outro, né? Uhum. E isso acontece, sim. E isso acontece, né? Uma coisa que a gente não falou, que agora está me vindo na cabeça, é o próprio sono, gente. Né? O ciclo circadiano, né? A pessoa dormir e acordar, ter os hormônios certos, né? O cortisol na hora certa, a melatonina na hora certa. Isso tem uma relação imensa com desbiose e com o intestino, porque tem a ver com produção de hormônios. Gente, tem que tratar muito bem esse cara. Olha, Exatamente. nós estamos aqui há 47 minutos, então a gente precisa começar a pensar em encerrar, mas eu fico aqui pensando, né, que assim, precisamos olhar para o intestino. O que que me dá indícios de que tem algo errado na prática? É eu não fazer cocô, ou eu faço cocô, mas eu preciso observar forma, Se ele é cheiro, bonito, A cor. cor. Eu preciso olhar para o cocô, né? Então, assim, como que eu olho para o intestino? Não dá para olhar para o intestino, eu olho para o intestino através do meu cocô. Precisamos olhar para o cocô. Priscila, conta pra gente então qual é o cocô bonito, né, Ju? Então, Existe gente, Como cocô é que eu bonito? reconheço um cocô bonito? Eu posso tem dizer que o uma, meu não tem cheiro. Isso é bom? Ah, com licença. temos aquele negocinho que joga lá, tem tudo quanto é farmácia, esqueci o nome agora, mas tem um que você joga, né? Que eu Tem não senti momentos que nada. ele não tem cheiro, mas tem outros. E olha, vai Pois é, a depender da gente nunca alimentação. acha que o nosso cocô tem cheiro, mas, gente, sério mesmo, cocôs que cheiram muito ruim não é um bom sinal, tá? É, como a gente falou da digestão, quem tem muitas questões digestivas, a carne vermelha, ela é um alimento de difícil digestão. Para quem tem já alguma complicação digestiva, passa a ser pior, e para quem consome prazol, pior ainda. As suas fezes vão ser, desculpa, cadáver mesmo, cadaverinas, são as bactérias presentes, tá? Existe uma escala, chama escala de Beriston, que tem uma numeração dos cocôs, tá? O cocô bonito é o tipo 4, né? É um estilo bananinha madura, aquele cocô formado, sem fragmentos, tá? Que mostra que você bebeu bem água, que os anteriores a ele, né? Normalmente é que faltou água. E os posteriores a ele são aqueles que existe algo que não tá legal, algo que não foi bem digerido, ou pela uma individualidade, né? Ou por uma alergia, uma intolerância alimentar que realmente faz isso, ou mesmo, gente, por um estado emocional, né? Como a gente Uhum. falou lá no comecinho, aquela questão de você ter uma emoção, soltar, né? Da vontade de ir ao banheiro, ter uma diarreia. Isso é aumentar o peristaltismo, não dá tempo dele se formar por conta de um, né, de um estado. Mas assim, é muito importante. E isso em qualquer faixa etária, viu, gente? Assim, Uhum. criança, adulto, idoso, bebê, né? Não pode ter muco nas fezes, não pode ter sangue nas fezes. É muito importante a gente olhar o cocô assim. Ah, vou fazer uma pergunta besta de cocô. Porque eu pensei agora, eu sempre quis saber, mas eu nunca lembrei de procurar assim. Eu lembrei agora. Por que que tem cocô que flutua e cocô que afunda? Tem diferença? Tem Isso em quer dizer relação a alguma isso, né? coisa? É a presença de gases mesmo, né? Mais gases, menos gases, sim. Ah, presença de gás, eu imagino que faça ele flutuar. Sim, menos ele vai Ah, afundar. E, Mas gente, tem relação com a saúde, Priscila? muitas vezes, sabe aquele hábito de falar comendo, não necessariamente Tomar com. Pode refrigerante? ser, você tem que fazer sempre uma análise de um contexto, né? Como que você está? Você está bem? Você está bem, seu corpo é para estar bem também, né? Vamos colocar dentro de um princípio emocional. Mas, assim, acaba tendo que avaliar individualmente mesmo. É difícil falar amplo várias questões, né? Eu estou apenas pincelando nas características, né? Das ah, fezes. E tem muitas pessoas que têm uma saúde ruim, mas tem um cocô bom.
ruim em outros Uhum, órgãos, né, em outros problemas, né? uhum, Tem gente que fala, mas meu cocô, quando eu pergunto, funciona super bem, mas é um diabético, mas é um obeso, né? uhum. Uhum. Nessa questão, só para fechar, Ju, antes da gente terminar, que eu não falei, eu acho importante, o próprio intestino tem a ação regulatória de apetite e saciedade. Então, assim, existe, inclusive, medicações hoje para tratar a obesidade que usam substâncias similares a produzidas no intestino, Oi. quando existe essa contrarrelação, né? Hum. E acaba acontecendo, derivado de uma permeabilidade, de uma alteração nessas estruturas endócrinas, né, que o intestino produz. Então, tem também essa correlação, sim. Muito da obesidade hoje ocorre porque o indivíduo não tem essa ativação endócrina dessa substância produzida no intestino e que a pessoa não tem aquele saber parar, o saber controlar, o saciar, Uhum, né? uhum. Olha que coisa, né? Olha só, gente, de olho no prato e de olho se o cocô tá bonito. É, mas eu também acho que assim é isso, né? Eu acho que o cocô é a porta de entrada do intestino. O cocô vai dar notícias pra gente de De como como tá as esse coisas estão lá intestino. dentro. Mas Uhum. pelo que eu entendi, eu acho que pode ter outros sinais também de que tem algo aí acontecendo com o intestino. Por exemplo, uma insônia, por exemplo, Sim. uma irritabilidade ou uma depressão até, né? Eu acho que percebeu que tem algo aí destoando muito, talvez vá lá e perceba o que que você está comendo, como que você está digerindo isso e que trabalho que você está dando a mais aí para o seu intestino para se livrar disso que você está ingerindo, Sim, né? e muitas vezes tem até o próprio olhar profissional, sabe, Jo? Eu digo porque, assim, às vezes você fala isso para o médico que olha de um jeito, para o nutricionista que olha de outro jeito, né? Quando faz Sim. um rastreamento, assim, né? De sinais e sintomas que possam ter correlação. Não necessariamente olhar um exame de sangue, né? Uhum, É você ver o que você come numa uhum, grande frequência, que a gente sempre tem um alimento que a gente acaba consumindo mais, Uhum. cruzando com os sinais e sintomas presentes e o que você sabe que é comum de acontecer. uhum. É. Acho que isso é bem importante, sim, porque hoje muitas doenças, como a gente falou hoje aqui mesmo, vêm dessa permeabilidade, vem dessa ativação imunológica, vem de um silêncio que de repente, né, vira um Uhum. problema. E eu acho que também, acho que tem um convite assim, né? Vamos parar de olhar raso para gente, né? Porque Sim. até essa questão, né, de toda vez que eu vou no médico, ele pergunta: seu intestino funciona? Eu falo, funciona, eu vou no banheiro todo dia, eu faço cocô. Funciona, parece que funciona, mas será que uma vez por dia para o meu organismo o funcionar bem? Porque assim, eu como pra caramba. Eu já li aqui que a gente precisa ir no banheiro pelo menos 2 vezes por dia. Eu já tô achando que meu intestino não funciona bem. Depende do volume mesmo alimentar, Né? Então depende. é isso, né? O que que é o intestino que funciona bem? Não dá para responder rasamente uma pergunta dessa. Ah, eu vou no Não. banheiro 1 vez por dia, isso quer dizer que funciona bem, porque pode ser que eu vou 1 vez por dia e faça uma coisinha de nada, pode ser que eu faça bastante, pode ser que eu, né? Enfim, então de fato Depende do que precisa. você come, se você come mais fibras, né? E eu Bebe acho menos que água, mais água. ficou bem uma mensagem importante para quem está nos assistindo, né? Do quanto a alimentação, que é o combustível que você coloca nesse carro aqui, né? Vai impactar em tudo na sua vida, no Uhum. funcionamento não só do seu organismo físico, mas do psicológico também, Sim, né? Eu estou impressionada, porque assim, eu achava Eu também. que o intestino era uma coisa importante. Está aqui, ele existe, ele é grande, né? Ok. Mas, assim, esse 80% da imunidade, essa produção de serotonina, gente, isso é muito Hum. sério.
E a Sim, gente produz serotonina, viu, gente? Não é nem assim, intestino é detalhe, é estômago. A gente produz serotonina praticamente o corpo inteiro tem uma Então, produção de e a serotonina. serotonina, para quem não sabe, cara, ela é um neurotransmissor, ela é o hormônio da felicidade. Ela sim. regula sono, ela regula o humor, ela regula ritmo cardíaco, ela regula a nossa temperatura. Por E isso que olha o que fazer que a gente está esporte ajuda comendo. também a funcionar o É, intestino, né? Sim. nossa. E a Muito bem. produzir a serotonina. Quer falar mais alguma coisa, Pri, para encerrar? Olha, nós falaríamos mais um tempão. Mas a Priscila vai voltar, gente. Então, Sim, assistiram esse vídeo? Deixa aí as suas perguntas para a Priscila, porque nós vamos trazê-la de volta. não assistiu o anterior, a alimentação e as emoções? Vai lá e assiste. E tem ainda um anterior, antes da Priscila aparecer nas nossas vidas, que a gente está falando também de Você comida. tem fome de quê? Você tem fome de quê? Esse é Então, o anterior. aproveita agora que a gente tem uma profissional É. aqui no nosso balaio conversando com a gente sobre nutrição. Priscila, gratidão mais uma vez. O balaio é Gratidão a literalmente vocês. Muito nosso, né? Nós temos aqui já um programinha aí de futuras aparições suas por aqui. Isso deixa a gente bem feliz. Você que está gratidão assistindo a mesmo. gente, curte, comenta, compartilha, segue o canal, né? Ativa o sininho para Ativa o você sininho. receber as novidades. E até o E próximo capítulo, até né? a próxima. Beijo.